E aí, moçada, como vocês estão? Estão quietinhos hoje? O que está acontecendo? Quarta-feira, aquele clima que a gente não sabe, né? Quarta-feira é um dia meio X, né? Bem no meio. Ô, Vini, eu vou falar para você, viu? São Paulo é só decepção, cara. Só decepção. Quando eu era moleque, eu, eu peguei aquela fase boa de São Paulo, né? É, ali de 2000, 2005, São Paulo campeão mundial, até 2009, mais ou menos. Aí eu entrei nessa, né? Pô, sou São Paulino e tal. Agora, só sofrimento. E o São Paulo, ele tem uma característica, vou fazer o meu desabafo aqui, né? Ele começa o campeonato e ele vai muito bem, né? É ponta, quando não é ponta é vice, vai arrebentando, aí dá aquela coisa, né? Aquece o nosso coração, a gente compra a camisa nova, a gente investe, a gente fica contente, e aí do nada ele desaba, né? São Paulo, ele não é aquele time que tá lá embaixo pronto, ele começa muito bem em todos os campeonatos, depois ele cai. Famoso voo de galinha. Duda, boa noite. Dizem que é maldição após aquele jogo contra o Tigres. Pô, mas como que quebra essa maldição? Moçada, um minutinho a gente já começa, tá? Tava com saudade? A gente também, Duda. Das nossas noites. Agora não mais Na verdade, continuamos às terças, né? Estamos agora nas quartas. E estaremos juntos também às sextas. Eles vão passar agora três noites por semana comigo. Vão até enjoado, professor. Hoje eu tô com um bonequinho. Quem reconhece? Os que já viram não vale, né? Para quem chegou agora.
E aí? Rick and Morty. Tava assistindo essa série esses dias. Muito legal, gente. Você viu, Gabriel, o episódio que ele vira o Pickles? Cara, que barato. Ruth, que saudade de você. E aí, gente, vamos começar? Bora? Estamos no clima? Deixa eu fazer. Vou pedir um minutinho para vocês aqui, para eu poder liberar na sala da turma do RH a gravação. Isso mesmo. Vamos lá. O professor Daniel vai iniciar a gravação, a gente já começa a aula. Ô, Edu. Edu. Pois não. Eu vou iniciar a gravação e vou fechar. Eu não sei se ela continua rodando. Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Perfeito, perfeito. Eu vou acompanhando aqui. Se de repente cair, eu te aviso. Oi, gente, estamos de volta aqui. Deixa eu fazer uma pequena explicação para vocês. O curso técnico de RH e administração, agora nesse semestre, ele foi dividido em turmas por conta das disciplinas específicas. Então, vocês ficaram com as disciplinas comuns, aquele momento em que estava todo mundo junto, e agora que nós estamos nas disciplinas específicas, está dividido em duas salas. E eu estou responsável pela sala do técnico em RH. Eu que faço gero o link e faço a gravação da aula. Então, às quartas-feiras, eu vou ter de abrir a sala lá para o pessoal, iniciar a gravação e depois correr aqui para dar aula para vocês. A gente vai fazer isso sempre juntos, né? A aula lá começa às 19, tem aquela tolerância de uns 10 minutinhos, a nossa aqui também tem uma tolerância de uns 15 minutinhos, então até 19h10 eu inicio a gravação deles, saio da sala e volto para cá. E aí a gente fica aqui para a nossa aula. Combinado? Pode ser assim? Então, de vez em quando, vocês vão me ver dando uma escapada daqui, indo lá para liberar a entrada de algum aluno, alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai se dar muito bem com essa dinâmica, não vai ser nenhum problema. Moçada, hoje é um dia bem tranquilo, tá? Início de semestre. Nós estamos aqui para tratar os aspectos gerais da disciplina, conversar um pouquinho sobre como vai ser a nossa dinâmica, sobre como vai ser o nosso dia a dia ao longo do nosso semestre. A partir da semana que vem que a gente entra efetivamente no conteúdo teórico, então, primeira notícia boa. A aula de hoje é uma aula soft, é uma aula light, a gente não precisa ficar preocupado em entrar na plataforma, responder questões, responder exercícios, não vai ter nada disso. É uma aula de apresentação, eu vou me apresentar, porque nós temos alunos novos, alguns de vocês, a maioria, eu diria, já me conhece, né, do semestre passado, outros não. Tem alguns que me conhecem, mas que entraram depois, então já assistiram minhas aulas, mas acaba não sabendo um pouco da minha trajetória acadêmica e tal. Eu vou fazer essa apresentação hoje, vou bater um papo com vocês, libero, né, mais cedo hoje, a gente espera umas 8 horas, 8h10 já liberar vocês, vai ser um bate-papo mais rápido,
Ale, a Claudiana está tentando entrar aqui na sala, acho que você precisa liberar ela. E aí, a partir da semana que vem, a gente entra no conteúdo. Bacana? Pode ser assim? Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Hoje eu gostaria de uma interação. No dia a dia, eu não me importo, gente, de vocês ficarem com a câmera fechada, não interagirem tanto no chat aqui. A gente vai tocando a nossa aula de uma maneira em que o professor tenha uma participação mais ativa, porque a gente está em um ambiente virtual, acaba sendo um pouco mais complicado para vocês se exporem, enfim. Eu não ligo muito para isso. Mas essa aula de hoje, especificamente, eu gostaria que a gente tivesse uma interação. Então, claro, quem se sentir confortável para liberar a câmera vai ser muito legal para que eu possa ver os rostinhos de vocês, para que eu possa ter um retorno. Eu vou fazer algumas perguntas no decorrer da aula e seria muito bom se vocês respondessem pelo microfone, né? Que a gente pudesse ter mesmo uma conversa. E a partir da semana que vem a gente entra na normalidade, aqueles que se sentirem confortável participa de uma maneira mais ativa, pelo chat, enfim. Vocês me conhecem, sabem que eu sou bem tranquilo em relação a isso. Bacana? Bom, primeiro de tudo, nós estamos aqui, vocês estão vendo minha apresentação, gente? Dá um ok para mim, um joinha. Vocês estão vendo o slide? Show. Nós estamos aqui no curso técnico presencial de administração. Eu faço sempre menção ao presidente, professor César, presidente da Fundação FAT, que é a instituição que vocês estão estudando, uma instituição renomada no mercado, uma instituição que há muitos anos vem atuando na área da educação, com diversos cursos, programa de pós-graduação, MBA, é uma entidade muito séria, vocês conhecem, né, a Fundação FAT. Há o professor Olívio, o diretor aqui da escola técnica, que é o nosso chefe, né, está sempre dando um apoio para nós, professores, dando um apoio para vocês, alunos, para a secretaria, para a parte de administrativa da escola. Agradeço o professor Marino, vocês conhecem o professor Marino, ele sempre entra nas aulas, ele sempre aparece, conversa bastante com a gente, inclusive o professor Marino, eu não sei se para a turma de vocês, mas nesse semestre vai lecionar uma disciplina, então em algum momento vocês vão aprender também com o professor Marino, que além da coordenação, vai ter um papel mais ativo também na questão das aulas, e a toda a equipe da Fundação FAT, que tem dado um apoio tão importante para nós, professores, e para vocês, alunos. É muito bacana. Eu vou falar um pouquinho de mim, o professor Daniel, e para aqueles que me conhecem, desculpe eu vou ser repetitivo. Para aqueles que não me conhecem, vão ter a oportunidade de me conhecer agora, conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, e aí a gente vai passar esse período junto, essas noites de quarta-feira juntos durante esse semestre. Gente, eu resolvi partir lá do meu ensino médio, por quê? Talvez a gente seja pessoas parecidas, talvez eu tenha uma história que seja um pouco parecida com a sua. Em 2011, eu me formei no ensino médio, na Escola Estadual Mário Marques de Oliveira. Eu venho de uma família simples, a vida inteira estudei em colégio público, não tive oportunidade de estudar em colégio particular, e isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário, estudei em boas escolas, gosto e gostei muito da escola que eu passei, a escola do ensino fundamental, a escola do ensino médio, mas o sistema público de educação é um sistema que deixa a gente um pouco defasado. E no ano de 2012, saindo ali do ensino médio, eu precisei fazer um curso preparatório para o vestibular, para me preparar para entrar na faculdade. E aí eu fui cursar lá o Etapa, eu fiz uma prova de bolsa, ganhei uma bolsa e consegui
me preparar para o vestibular. Fiquei o ano de 2012 fazendo um cursinho, e em 2013 eu ganhei uma outra bolsa de estudos para estudar o desenvolvimento e a estratégia empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Era um curso de 12 meses. Fiquei, então, o ano de 2013 lá na GV, estudando a questão de desenvolvimento e estratégia empresarial. Um curso muito bacana, tem muita coisa que eu aprendi lá em 2013, que até hoje eu carrego aqui na minha história profissional, no meu dia a dia profissional, coisas que eu vou compartilhar com vocês, coisas que, inclusive, fazem parte dessa nossa disciplina, como teorias de macroeconomia, microeconomia, são coisas que a gente vai tratar aqui. No ano de 2014, eu prestei aquela prova do Enem e entrei na faculdade de Direito, pela Universidade de São Judas Tadeu. O curso de Direito era um curso bastante caro, eu não tinha condições ali de poder pagar aquele curso, mas como eu fiz a prova lá do Enem, eu entrei pelo ProUni com uma bolsa para o curso de Direito e pude realizar ali um sonho que eu tinha, que era entrar na faculdade. Terminei a faculdade, entrei em 2014, terminei em 2018, é um curso de 5 anos, fiz o exame da OAB ainda no 9º semestre da faculdade, passei na OAB, me tornei advogado, me formei na faculdade, e em 2019 eu iniciei a pós-graduação na Escola Brasileira de Direito, uma pós-graduação na área de contratos, que é um ramo do direito civil. Em 2020, agora, no meio do ano, eu concluí a pós-graduação e a minha expectativa, o meu próximo passo, o meu próximo desejo, minha próxima vontade é fazer um mestrado. Tenho conversado, inclusive, com o professor Marino, que é mestre, e pego algumas dicas com ele, porque é um sonho. A minha descrição, gente, eu coloquei aqui quem é o professor Daniel, né? Além de ser o pai da Pandora, que vocês conhecem das nossas aulas, né? A Pandora é a minha cachorrinha, vez por outra, ela aparece aqui nas nossas aulas para fazer uma graça com a gente. Mas quem é o Daniel? O Daniel é advogado, eu sou professor, e um executivo que atua numa empresa da área de educação. Às vezes a gente fala assim, eu sou professor, e o pessoal brinca, nossa, mas você trabalha ou você só é professor? Eu também trabalho, além de ser professor. Então, eu divido as minhas noites com vocês, mas durante o dia eu tenho uma atuação numa empresa, que é o meu cargo atual. Eu sou gestor operacional numa empresa chamada Conteúdo Legal, que é uma empresa na área de educação. Eu adoro esse ambiente de educação, trabalhei a minha vida toda, embora eu ainda seja jovem, mas trabalhei a minha vida toda com educação. Desde que eu estava na faculdade, quando tive a oportunidade de fazer um estágio, fiz um estágio em faculdade, trabalhei em grupo educacional, empresa de capital aberto. Hoje trabalho numa empresa na área de educação e adoro isso que eu faço. Alguém tem alguma dúvida em relação ao meu currículo? Gostaria de perguntar alguma coisa? Ou não? Tá tudo ok. E aí, gente, cadê vocês? Tranquilo. Ok, bora. Show. A nossa disciplina que a gente vai trabalhar é a disciplina de Economia e Mercado de Capitais. Bom, eu vou trazer aqui para vocês, vou conversar com vocês sobre essa disciplina, trouxe uma descriçãozinha para a gente poder falar de Economia e Mercado de Capitais. Economia, gente, é o conjunto das atividades desenvolvidas pelas pessoas visando, ou seja, tem um objetivo. Para que serve a economia? A economia serve para produção, distribuição, consumo de bens ou serviços.
necessários à sobrevivência e qualidade de vida. Ou seja, tudo na vida está ligado à economia. Hoje, você provavelmente passou por um momento em que você vivenciou a economia. Você deve ter comprado alguma coisa, você deve ter consumido algum serviço. Se não consumiu durante o dia, está consumindo agora um serviço de educação. Quando a gente vai ao mercado, quando a gente trabalha por um valor, a gente compra as coisas com dinheiro. A circulação de bens é algo inerente da condição humana. Inclusive, a minha especialidade na área de contratos trabalha esse ponto, que o contrato nada mais é do que um instrumento da economia. E a economia sempre esteve presente nas relações humanas. O tempo todo nós estamos transacionando bens, serviços e produtos. Então, gente, quando a gente entra numa disciplina de economia, mercado de capitais, a gente está falando daquilo que há de mais essencial dentro de um ecossistema que a gente está inserido, que é a sociedade. Vocês, como técnicos em administração, estão aprendendo como funcionam os departamentos da empresa. Imagino que vocês tenham visto ontem com o professor Alexandre a questão da introdução da matemática financeira, né, que é a parte mais contábil da empresa. Nós veremos lá na sexta a questão do departamento de marketing, ou seja, tudo aquilo que é importante dentro de uma conjuntura empresarial, mas a empresa está inserida em um contexto maior, que é a sociedade, ou seja, a empresa existe em função da sociedade e para a sociedade. A empresa existe para disponibilizar às pessoas seus serviços e seus produtos. As empresas empregam pessoas, ou seja, elas fazem circular bens ou serviços. Dessa forma, a economia acaba sendo Gente, um minutinho só, para eu liberar um aluno aqui na sala do RH. Aluno liberado, voltamos aqui. A economia acaba sendo uma visão um pouco mais ampla daquilo que a empresa está inserida. Ou seja, nós vamos ter aqui aulas e aprendizados de um contexto geral da sociedade, ou seja, a gente vai aprender de dentro da empresa a olhar para fora. Então, a gente vai falar sobre questões de mercado, vamos falar sobre as ondas, né, do capitalismo, ou vamos falar sobre inovação. Nossa, tem uma aula que eu estou preparando para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a aula que fala sobre inovação de produto. Eu vou dar um spoilerzinho só para vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar. Quando você lança um produto no mercado, quando você lança uma novidade, você pode cobrar o preço que você quiser, porque aquilo é novo. Então, você está operando no campo do desejo das pessoas. E as pessoas acabam consumindo aquilo, pagando caro por aquilo, porque é algo que elas desejam. Porém, no momento em que aquele produto atinge um determinado pico, outras empresas no mercado vão desenvolver produtos similares e vão cobrar um preço mais baixo. E aí você vai ter de cobrar um preço mais baixo, você vai ter de fazer uma depreciação para você ter um produto que seja competitivo. Aí existe um outro fator, que é a questão da pirataria. A gente vai entender o contexto histórico de como surgiu a pirataria. Mas o que é a pirataria? Produtos que têm uma mesma funcionalidade, porém com uma procedência um pouco duvidosa, ou totalmente duvidosa. Seria lá, quando você tem lá, por exemplo, um telefone que seja o iPhone, e um iPhone que tem uma pera ao invés de uma maçã, vamos colocar assim, né? São os produtos paralelos, né? Aqueles produtos são bem mais baratos. Num dado momento, aquele produto, ainda que ele tenha uma procedência duvidosa, ele vai desempenhar a mesma função daquele produto que você tem. E outros produtos de procedência boa vão desempenhar a mesma função daquele produto que você tem. Ou seja, você vai atingir um ponto de maturação em que você não tem mais como diminuir o preço, porque você já vai ter esbarrado no seu custo. Então, se você diminuir mais o seu preço, você terá ali
uma margem negativa, o que significa para a empresa um prejuízo ao invés de lucro, e aí aquele produto atingiu ali o seu limite. Bom, o que acontece nesse momento? Para a empresa não morrer, obrigatoriamente ela tem de lançar um outro produto. E aí esse movimento todo se repete. Teve um sujeito que escreveu sobre isso, o nome dele é Schumpeter, é um autor que a gente vai estudar em uma das nossas aulas, e essas são as ondas de Schumpeter. Então, quando a gente pensa hoje no mercado que lança uma novidade todo dia, e aí a gente compra o telefone, no dia seguinte já tem um telefone na frente, a gente compra a versão 5.1, no dia seguinte já tem a 5.2, então esse mercado que se movimenta, por que ele se movimenta de forma tão acelerada? Porque essas ondas estão cada vez mais rápidas, mais cíclicas, e aquela ideia também de produtos de longa duração, como era antigamente, aqueles produtos que têm um excesso de qualidade, vamos dizer assim, fazem com que o consumidor deixe de consumir. E se você não operar no campo do desejo, aquele consumidor não volta porque ele está satisfeito com o seu produto. Então, as empresas entenderam que, num dado momento, elas precisaram produzir produtos que tivessem, sim, uma boa qualidade, porém essa qualidade deveria estar atrelada a um tempo de vida útil. Vou dar um exemplo para vocês. Os telefones eram feitos com bateria à base de lítio, porque o lítio, com o tempo, ia corroendo a bateria, os componentes da bateria internamente, fazendo com que, num dado momento, o telefone não segurasse mais carga. E aí ninguém quer um telefone que não segura a carga, porque ele precisaria ficar o tempo todo plugado na tomada. Então você diz, talvez você já tenha passado por isso, assim, poxa, o meu telefone é bom, está funcionando, mas não está segurando carga. O meu telefone é até bom, mas a câmera já não está mais tão legal. Então, nesse momento, você se vê forçado a comprar um outro telefone. Que fenômeno é esse, professor? Esse fenômeno nós chamaremos de obsolescência programada, ou seja, os produtos são programados para, em um dado momento, se tornarem obsoletos, ou seja, se tornarem impróprios para o uso, ou seja, você não quer mais ficar com aquilo porque já tem uma tecnologia muito superior, já tem um produto totalmente diferente. E isso é o que movimenta a economia, isso é o que faz com que o mercado de capitais tenha uma agitação, com que tenha espaço para tantas empresas, porque sempre haverá algo novo para ser colocado no mercado, sempre haverá o campo do desejo, para que você possa, de alguma maneira, provocar as pessoas para comprar, e sempre haverá os concorrentes que te forçarão a lançar um novo produto, para o seu produto não chegar no custo fixo dele, que é o custo de produção. Então, esse tipo de assunto, eu não sei se vocês gostam, se esse é um assunto que interessa a vocês, mas é uma coisa que eu acho fantástica, né? Poxa, quando eu estou comprando alguma coisa, o sujeito que está me vendendo, não digo o vendedor, mas o cara por trás da empresa que produziu, já sabe o momento em que aquilo vai se tornar impróprio para o meu uso. E às vezes eu estou comprando um produto e ele já tem 1, 2 ou 3 produtos na frente que já estão prontos, apenas aguardando o lançamento. Então, olha que coisa maluca, né? Essa sociedade que a gente vive hoje. De um lado, há todo um marketing que nós vamos estudar às sextas-feiras, que atua no campo do desejo, né? Eu desejo ter. Olha que coisa interessante. Essa semana, eu estava assistindo aquela série que eu estava conversando com o pessoal aqui no começo da aula, do Rick and Morty, né? Que é uma série meio um desenho, um pouco de ficção científica, com umas maluquices, enfim. E aí, eu estava assistindo essa série, achei muito bacana, achei muito interessante, e fiquei com vontade de ter o bonequinho da série, né? Fui lá e comprei. Isso daqui está no campo do desejo, ou seja, houve ali um desejo e eu fui provocado a colocar um ativo no mercado, a movimentar a economia. Eu não preciso disso para viver, não é um ativo de sobrevivência, mas é algo ali que está no campo da satisfação pessoal, das emoções. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai vivenciar nessa disciplina.
Economia capitalista, por outro lado, né, é a organização das atividades econômicas por meio do mercado, baseado o quê? Na propriedade privada, na qual a grande maioria das transações é medida pelo dinheiro. Aí aqui a gente vai começar a estudar um pouco sobre questões financeiras, né? Sobre ativos de mercado, sobre a mudança de moeda, o que faz com que a nossa moeda tenha um valor diferente em relação a outras, né? A moedas de outros países. O que mede essa questão? Eu vou ensinar isso para vocês quando a gente entrar na parte de capitais, que é também tema da nossa disciplina. Gente, alguma dúvida até aqui? Tudo beleza. Não. Show. Gostaram? E desconsiderem. Desconsidere essa frasezinha em amarelo. Ela não é da nossa disciplina, tá, gente? Ela é da disciplina que eu lecionei ontem e na alteração do slide eu acabei não tirando. Esqueçam. Mas e aí? Ó quem chegou. Guilherme. E aí, Gui? Beleza? Gente, essa disciplina, para falar a verdade para vocês, é uma viagem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. É uma viagem essa disciplina. É uma parada muito legal. É mais ou menos assim. Na matemática lá, eu não vou nem falar muito, mas é a disciplina do professor Alexandre, são utilizadas fórmulas, é aplicada uma racionalidade mais financeira. Então, assim, eu diria, quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. E 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Isso não muda. Na disciplina de economia, a gente vai lidar com as teorias econômicas. E nem sempre 2 com 2 é 4. Às vezes às vezes não. Então, aqui a gente vai entrar no mercado financeiro, a gente vai discutir questões financeiras, a empresa, para fechar no verde, né, para ela ter um resultado positivo, ela precisa, muitas vezes, além de uma matemática financeira, além de uma contabilidade efetiva, ela precisa ter a aplicação ali de uma teoria econômica. Ela precisa saber se ela vai operar num plano macro, se ela vai operar num plano micro, ela precisa saber como está o mercado. A economia, gente, está intimamente ligada à sociologia. Ou seja, a economia, prestem atenção, a economia é um reflexo do comportamento das pessoas. Então, de acordo com o comportamento das pessoas, conforme o comportamento das pessoas vai se modificando, isso é, de alguma maneira, refletido na economia. E aí vocês vão perceber que, em termos de macroeconomia, a rede social, por exemplo, é intimamente ligada. Por quê? Por meio da rede social, as pessoas são influenciadas por ideias e têm o seu comportamento modificado. Tendo o seu comportamento modificado, isso reflete diretamente na economia. Querem saber uma curiosidade? Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, uma empresa, ela faz um investimento em alguma coisa que a gente não entende muito bem. Como eu sou advogado, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que está mais relacionado à minha área de formação matriz, que é a área jurídica. Embora eu tenha também formação econômica. Na faculdade de Direito, a gente faz 3 anos de economia. A gente tem economia 1, economia 2 e economia 3. A gente tem macroeconomia, microeconomia e economia de mercado.
por isso que eu posso dar essa aula para vocês. Mas eu vou trazer um exemplo aqui do direito. Durante muito tempo, a Associação do Comércio de Eletrodomésticos e Móveis contrataram os principais escritórios de advocacia. Antes disso, uma pausa. Quando tem um tema de muita repercussão na sociedade, acontece uma coisa chamada audiência pública. Essa audiência é feita num tribunal e a sociedade se manifesta mandando os advogados, né, que representam as ideias dessas pessoas que querem se manifestar. Exemplo, professor. Vamos discutir o aborto. O aborto é legal ou é ilegal? Pode ou não pode? Aí vai uma audiência pública. A igreja pode mandar um advogado para dizer que ela é contra. A Associação de Proteção de Defesa da Mulher pode mandar um advogado lá para dizer que é a favor. E aí você terá ali numa audiência pública as opiniões favoráveis, as opiniões desfavoráveis, e você terá lá os advogados trazendo os argumentos pelos quais eles acreditam naquilo que eles estão defendendo. Bacana a ideia de audiência pública? Uma lide, boa, Marcos, parabéns. Mas a audiência pública, muitas vezes, ela não tem necessariamente uma briga. Ela tem ali um confronto de ideias, né? Ela precisa ali fazer com que a sociedade escute muitos argumentos. E houve um movimento no Brasil, Ruth, um debate. Houve um movimento no Brasil, durante muito tempo, a mulher era considerada... A mulher era menos valorizada do que o homem. Até hoje isso acontece, mas com menos expressão. As mulheres cada vez mais têm ganhado espaço e têm se sobressaído, como de fato tem de ser. Mas durante muito tempo, isso foi muito difícil. Por quê? Sobretudo na esfera penal, né? Pra você ter uma ideia, quando uma mulher traía o seu marido, o adultério era considerado um crime. E eu não estou dizendo aqui que adulterar é legal, não é legal. Talvez seja uma coisa que no campo da ética não seja bacana, no campo da moral não seja bacana, mas não pode ser tratado como um crime. E pior, era tratado como um crime apenas para a mulher, para o homem não, o que é uma aberração jurídica, mas durante um tempo foi assim. E o que eu quero dizer é que durante um tempo, a mulher, ela não podia... ela não podia se divorciar. O casamento para a mulher era algo que deveria acontecer apenas uma vez. E se a mulher, por acaso, se divorciasse, aliás, ela não podia se divorciar, ela não tinha o direito de pedir o divórcio. Então, se o homem se divorciasse da mulher, ou seja, se o homem abandonasse a mulher, ela não poderia se casar novamente. E ela era mal vista pela sociedade. Durante muitos anos, do primeiro século, isso era, do século passado, perdão, isso era visto praticamente como uma aberração nossa. A gente chamava assim, essa mulher não é honesta, essa era a expressão que era utilizada. E aí houve um movimento da Associação das Empresas do Comércio de mandarem advogados para as audiências públicas para defender o divórcio da mulher. E aí eu pergunto a vocês, por que... Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Por que a Marabras, as Casas Bahia, a Fast Shop, por que essas empresas se juntaram para poder defender esse direito das mulheres? Alguém se arrisca? E aí? Marketing? O Marcos disse que é marketing. Pensei o mesmo, Guilherme acompanha. Eu tô tipo narrador, né? E aí? Ruth também. Vocês são todos uns fanfarrão, né? Eu também. Vamos lá. Gabriel. Vamos, Gabi. Dê sua opinião para nós. Por que isso?
Marketing também. A Ruth começou. Legal, Ruth, gostei. Você pisou num cenário diferente. A Duda já não sabe nem mais onde a gente está. Duda, por que as empresas da Associação do Comércio foram para as audiências públicas defender os direitos da mulher, como o direito da mulher se divorciar e poder casar de novo? E da mulher divorciada não ser mal vista na sociedade como era antigamente. O que o comércio tem a ver com a mulher que quer se separar do marido? E o Guilherme, bola 8, acertou. Isso é teoria de mercado, isso é teoria econômica. Alguém aqui tem os pais divorciados? Duda, vou te fazer uma pergunta. Seu pai e sua mãe moram na mesma casa? Não, professor. Que pergunta idiota. Óbvio que não. Aí eu pergunto, na casa da sua mãe tem geladeira? E na casa do seu pai? Tem também. Se seu pai, eu acho, né? Provavelmente deve ter. Se o seu pai morasse com a sua mãe, quantas geladeiras provavelmente eles teriam? Uma, né? Via de regra, uma geladeira na casa. Estando separados, agora sua mãe tem uma geladeira e o seu pai passa a ter uma outra geladeira. Ou seja, para as empresas que vendem móveis, para as empresas que vendem geladeira, televisão, cama, sofá, de um modo geral, o divórcio para eles é negócio. Só que eles não podem fazer uma campanha divorcie-se já e compre móveis pela metade do preço. Isso não é moralmente correto. Agora, é moralmente correto eles levantarem uma bandeira dizendo assim, você, mulher, você merece ter o seu direito respeitado. Se você quer se divorciar, nós da Associação do Comércio apoiamos você, e não só apoiamos você, como patrocinamos um advogado para defender a sua causa. Ou seja, você tem uma teoria econômica que vai observar o comportamento das pessoas, e esse comportamento das pessoas vai refletir na economia. E quando esse comportamento das pessoas reflete na economia, isso gera para as empresas o quê? Lucro. Isso gera para as empresas o quê? Uma movimentação de mercado, e os ativos na economia começam a se movimentar. Então, isso é muito bacana. A mesma coisa acontece com a educação. Quando as grandes empresas, os grandes grupos universitários falam, venha você, faça você a sua graduação, você terá aqui um desconto de 50% na matrícula, você terá uma isenção no primeiro semestre, e quando você coloca aquele bolsão e traz um monte de aluno para o ensino superior, e muitas vezes chuta esses alunos com cada qual com o seu diploma, e eles ficam com o diploma na mão e não tem empregabilidade, você tem aqui um discurso de que a educação no ensino superior vai trazer uma emancipação, e muitas vezes ela não corresponde a uma empregabilidade, mas você teve uma movimentação de mercado, aplicação de teoria econômica. Então, muitas vezes, quando nós vemos um discurso em prol de um direito, quando nós vemos um discurso que é muito bonito, às vezes, por trás desse discurso, há um pensamento econômico, e isso será objeto da nossa disciplina. Às vezes, esse pensamento está dentro de um sistema macroeconômico, ou às vezes dentro de um sistema microeconômico. Essa será a nossa disciplina. Essa é a disciplina que nós vamos trabalhar nesse semestre. Eu acho que vocês vão se aventurar nisso, porque vocês vão passar a ver que no mercado econômico não se trata de mocinhos e bandidos, mas de teorias que são aplicadas, e essas teorias refletem um resultado financeiro. Certo, gente? Bacana? Vamos aqui para mais dois conceitos. A microeconomia é o ramo da ciência econômica que estuda a formação de preços, a principal variável que orienta a alocação de recursos no contexto das economias capitalistas. Ou seja, quando a gente... Sibeli está chocada. Sibeli,
o conhecimento é algo que é bom, porque nos emancipa, mas também, às vezes, acaba deixando a gente chateado, porque a gente descobre que o mundo não é feito de mocinhos. E vai por mim, por trás de toda campanha, existe uma teoria econômica. Por exemplo, quando um banco diz assim, você que está atravessando essa crise, nós ajudaremos você, venha, faça um empréstimo, faça isso, faça aquilo. Isso é teoria econômica. Não significa que aquela empresa está realmente preocupada como você está atravessando aquela crise. Até porque, se ela tivesse, ela pegaria o lucro dela de 1 trilhão por trimestre e aplicaria aquilo no país, aplicaria aquilo em educação, aplicaria aquilo em atividades sociais. Mas, muitas vezes, ela não faz. Ela faz o quê? Ela faz uma campanha dizendo que está te ajudando, mas, em troca dessa ajuda, há, com certeza, um benefício para ela. Isso é o capitalismo. Esse é o modelo de negócio que nós, como sociedade, entendemos e aceitamos, porque a gente vive em função dele. Mas a ideia da microeconomia, quando a gente entrar nessa análise, é formação de preço. A gente vai entender que para eu vender um copo de suco, eu tenho o custo do copo, do vidro, do formato do vidro, da laranja, do espremedor de laranja, da energia que espremeu a laranja. Eu tenho aqui uma composição de recursos de alocação. Eu não espremi essa laranja no meio da rua, eu espremi essa laranja dentro do estabelecimento, então eu tenho uma parte do aluguel. Enfim, há uma série de fatores que nós chamaremos de composição e alocação de elementos que vão gerar o quê? A formação do preço. Fora esses fatores, que a gente vai chamar de custo fixo ou variável, você vai colocar ali a sua margem, que é o resultado financeiro que você quer em cima deste determinado produto. E no final você diz assim, olha, esse suco custa R$5, custa R$6, custa R$20. Então, assim, a gente vai aprender como formatar esse tipo de precificação. Se alguém aqui tiver um interesse por exemplo, montar o próprio negócio, professor, eu acho muito legal trabalhar numa empresa, ter oportunidade, mas o meu sonho aqui é montar o meu próprio negócio. Num dado momento, se você colocar à disposição do mercado um produto ou um serviço, você vai ter que precificar esse produto ou esse serviço. Ou seja, quanto vale aquilo que você vende, quanto vale aquilo que você faz. A gente vai passar por precificação. Precificação é tema de microeconomia. Também tem teoria econômica para precificação. A macroeconomia, por outro lado, é o ramo da ciência econômica que estuda o comportamento da economia como um todo, tendo como focos o produto, o emprego, a inflação e o comércio internacional. É o campo que embasa a atuação do Estado em suas funções fundamentais, alocativa, distributiva e estabilizadora. Ou seja, em macroeconomia, a gente olha o movimento mundial, né? A gente vê, por exemplo, em bolsa de valores, que é o mercado de capitais, via de regra, quando fecha a bolsa americana, a bolsa brasileira ela tende a copiar aquele comportamento. Então, a gente observa o que está acontecendo fora e tem mais ou menos uma ideia, por indicadores, daquilo que vai acontecer com a gente. Então, é possível, por exemplo, prever, em alguns casos, um movimento de bolsa de subida ou descida. Se você aplica na bolsa de valores, é uma forma inteligente de lidar com esses recursos, entendendo, claro, que a gente precisa de estômago para lidar com a volatilidade. O que é volatilidade? O teu dinheiro, ele sobe e desce todo dia. Pode ser que hoje você perca 1.000, amanhã você ganhe 5, ou vice-versa. E isso é frequente no mercado de capitais. A gente também vai estudar um pouquinho disso em cenário macroeconômico. E aí a gente entra em questões como PIB, como outras coisas. Pessoal, falando um pouquinho aqui da dinâmica das nossas aulas. Prometo que já eu libero vocês. Mas como vai funcionar? Aqui é o trato meu. Eu dei uma palhinha da disciplina, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido bastante, mas vamos lá. Vocês viram aqui, ó, aqui é como o professor aparece, né? Aqui, ó, professor de camisa e tal, mas aqui, gente, é como o professor realmente tá, né? A gente tá social da cintura para cima. Expectativa e realidade. Boa, Ruth. Nossa, professor, mas não tinha uma outra pergunta? Tinha que ser do Looney Tunes. O professor é um tanto infantil.
Há uma criança de 9 anos que mora eternamente dentro de mim. Vocês vão ter de lidar com isso nas nossas aulas. Piadinha sem graça é comigo mesmo. Mas, como que vai ser o trato? Como que vai ser o nosso dia a dia? Gente, eu sempre mandarei o material de apoio para vocês às 15 horas, no grupo de WhatsApp. Às vezes eu vou mandar 2h40, 3h10, tal. Nem sempre eu consigo ser pontual. Mas por volta das 15 horas vocês vão receber o material. Se por acaso deu 15h10, eu não mandei o material, me ajudem. Vem alguém lá no grupo ou no privado, senhor, cadê o material? Porque às vezes a gente acaba esquecendo realmente. Mas eu já tenho aqui, inclusive, os lembretes no telefone. Eu sempre mandarei o material para vocês com essa antecedência. A nossa aula começa às 19h, mas eu dou uma tolerância de 15 minutos. Por quê? Porque vocês estão chegando do trabalho, às vezes é o tempo de chegou em casa, vai tomar um banho, não consegue, às vezes a internet cai, está ligando o computador está calculando lá alguma coisa, não liga, enfim. Tem 15 minutinhos de tolerância. Depois de 15 minutos, significa que não pode mais entrar na aula? Não, não significa que não pode mais entrar na aula, mas significa que eu vou começar a aula. Então, se você entrar depois das 19h15, você vai pegar o conteúdo no meio. O estilo da minha aula é esse aqui, gente. Eu vou trazer teorias, explicando para vocês sempre a parte conceitual daquilo que eu estou trazendo. Vou trazer coisas práticas, como esses exemplos que eu trouxe, né? Nossa, o incentivo à compra de eletrodomésticos é a aplicação prática de uma teoria econômica, legal. E a nossa aula estará repleta de atividades que a gente sempre realiza no final, o Para Pensar e Responder, as questões da plataforma. Qual que é a responsabilidade que eu espero que vocês tenham com a minha disciplina, com a minha matéria? Primeiro, gostaria que vocês lessem o material. É um PowerPoint de no máximo 10, 15 slides. É uma coisa que muitas vezes vai ter um título, frases curtas. Às vezes eu carrego um pouquinho mais de texto, mas no geral é uma coisa que você lê ali em 10 minutinhos. Não precisa ler, se debruçar, entender. Mas assim, não vem para a aula para ter uma surpresa. É aula surpresa. Não, a gente está aqui porque a gente combinou o que a gente quer conversar. Então, se você vier com material lido, você estará mais amadurecido para receber aquela informação e terá uma capacidade maior para formular perguntas. Porque, às vezes, você não consegue formular uma pergunta porque você está tendo contato pela primeira vez com aquilo. Agora, se você leu, você interpretou uma coisa. Aí eu venho na aula, falo uma coisa diferente daquilo que você interpretou. Olha que legal, você já tem uma pergunta. E, às vezes, essa pergunta pode ser alguma coisa que você aplica aí no dia a dia e que você não leva essa dúvida para casa. Acompanhar a aula. Eu gostaria que vocês acompanhassem a aula, ou seja, venham para a aula, participe. Acompanhar tem a ver com participação. Interaja comigo no chat, me cobre. Professor, eu estou com uma dúvida, fala no microfone. Eu não tenho problema nenhum em ser interrompido, gente. Aquela coisa assim, fui interrompido, perdi o raciocínio. Não tenho esse problema. Retomo o raciocínio, começo do zero, falo de novo, falo de outro jeito, não tenho esse problema. Estamos aqui para aprender. Se eu falar de uma maneira complexa, de uma maneira complicada, usar algum termo técnico que vocês não saibam o significado, me interrompam na mesma hora, perguntem. Aqui é o lugar de perguntar, aqui é o lugar, sobretudo, de errar. Sala de aula é laboratório. Eu gostaria muito, gente, de ter cometido os erros que eu cometi na minha vida profissional na sala de aula. Porque sala de aula é lugar para errar. O erro aqui é bem-vindo. Quando você erra aqui na sala de aula, eu fico feliz. Nossa, professor, como você é sádico. Você fica feliz quando a gente erra? Não, gente, eu fico feliz quando você erra na sala de aula. Porque quando você erra na sala de aula, significa que aquele conteúdo vai ser aprendido por você, vai ser captado por você e que aquele erro você não vai cometer na sua vida prática, na sua vida profissional. Ou seja, perguntei uma coisa sem noção para o professor, ótimo. É melhor perguntar uma coisa sem noção para o professor do que perguntar para o chefe, que está avaliando a gente, que muitas vezes está ali na iminência de nos dar uma nova oportunidade, de nos dar uma promoção, uma efetivação. Então, assim, aqui eu gostaria que vocês fossem desinibidos, que vocês se expressassem mais. Agora que nós estamos em momento de pandemia, tudo se tornou isso daqui, um ambiente virtual. Eu, inclusive, faço no meu dia a dia
umas 2, 3 reuniões por dia, são todas elas virtuais. Outro dia eu precisei fazer uma entrevista, precisava contratar uma pessoa que era técnica de um determinado assunto, e eu fiz a entrevista virtual. E na entrevista eu percebi que o sujeito lá que estava do outro lado tinha muita dificuldade de se comunicar, de se expressar. Não conseguia falar dele, gaguejava, mexia muito assim, ia falando, ó como é um detrator. Você não consegue perceber o que eu estou falando, você fica confuso. Então, assim, quando a gente tem uma maneira mais pausada de falar, uma maneira melhor de se comunicar, aquilo passa uma credibilidade para uma eventual entrevista, para uma eventual oportunidade que surja. Então, aqui na sala de aula é um ambiente que você tem espaço para soltar o microfone, falar, seus colegas estão assistindo, o professor está assistindo. Eu sei que dá uma timidez, mas é um exercício. Imagina que você tem que falar na sua empresa, um departamento de 10 pessoas, 15 pessoas, e o teu chefe está ouvindo lá. Então, assim, vamos treinar aqui também. O professor pode ajudar vocês com algumas dicas também ligadas à oratória. E, claro, se eu esquecer de dar as dicas, vocês podem perguntar, professor, amanhã eu vou apresentar alguma coisa, tem alguma dica, roupa que eu posso colocar, às vezes a gente coloca uma roupa cheia de desenho e tal, aquilo acaba tirando o foco de quem está prestando atenção na gente, enfim, tem algumas coisas que a gente vai compartilhar com vocês no dia a dia. E realizar as atividades. Por que realizar as atividades? Porque se vocês não realizar, vocês vão ter problema com o fechamento das notas. Aqui é o nosso programa, as nossas 16 aulas, eu não vou ficar lendo todas elas com vocês, porque isso está lá na plataforma, mas como eu disse, educação não é surpresa. Hoje nós vamos... Não, educação é uma coisa combinada. Existe um programa, eu já me preparei para essas aulas, eu estou aqui de uma maneira muito entusiasmada, tentando passar esse conteúdo para vocês. Então, é interessante que vocês saibam tudo aquilo que a gente vai aprender ao longo desse semestre. Se tiverem dúvidas, se quiserem, por exemplo, professor, eu senti a falta desse tema, será que ele está dentro de alguma aula dessa? Ou não tenham medo, o momento de falar é esse. Aliás, não é esse, é um momento... para falar da aula 1, você tem até antes da aula 1, porque depois que ela passou, não tem como falar mais. Então, vocês podem sempre trazer contribuições que a gente vai, na medida do possível, ajustando o programa para que ele seja mais prático para o dia a dia de vocês. Afinal, a gente está num curso técnico e a finalidade é que ele seja de aplicação imediata na carreira de vocês, no dia a dia profissional de vocês. As nossas avaliações funcionarão da seguinte forma: as atividades que vocês farão na plataforma, que é responder as 3 questões objetivas de todas as aulas e responder o para pensar e responder, que é uma questão aberta em que vocês precisam escrever para se expressar, e escrever é fundamental, porque hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de escrever, escrevem mal, escrevem errado, e muitas vezes os textos não têm uma coesão, não têm uma coerência. Nós tivemos um encontro nas férias em que eu ensinei vocês como escrever um texto, como produzir uma redação. Esse material está disponível e eu deixo aberto aqui o convite para quem quiser desenvolver um texto e mandar para eu avaliar. Eu vou corrigir e devolver ele todinho comentado para vocês, porque é uma habilidade que a gente precisa ter, né? A gente está sempre escrevendo um e-mail, escrevendo uma mensagem, escrevendo nas redes sociais, vocês estão no chat aqui, a maior parte do tempo vocês só escrevem, não falam, então escrever deve ser uma habilidade que a gente tem de desenvolver. Então, respondeu as questões na plataforma, 4 pontos. Avaliação bimestral, a gente vai fazer a avaliação bimestral, eu sempre passo um simulado antes da avaliação, e o professor Francisco não está aqui não, né? O professor Francisco não está aqui, então, sempre nesse simulado eu dou 1 ou 2 questões da prova, né? O professor aqui é praticamente um pai para vocês, porque eu sempre dou uma questãozinha da prova no simulado, e aí a gente faz a prova bimestral. A prova bimestral vale 6. E a notinha de participação. O que é a nota de participação? Você frequenta as aulas, você interage comigo, você é um aluno que está presente, uma aluna que está presente, você é proativo, proativa, eu te dou mais meio ponto no final de cada fechamento. Às vezes, gente, vamos lá,
Imagine que você fez ali na plataforma metade dos exercícios. E aí você tirou nota 2. Não consegui fazer todos os exercícios, não tive tempo. Fiz metade, tirou nota 2. A plataforma ela vai dar o relatório, ela é objetiva. Essa nota já vem pronta. Se você fez, computa e eu recebo o relatório. Se não, não. Aí a avaliação bimestral, primeiro que ela estava difícil, depois que, poxa, pegou num dia que eu briguei com o namorado, briguei com a namorada, estava com dor de cabeça, briguei com o chefe. Não consegui fazer direito. Tirei na avaliação que vale 6, eu tirei, sei lá, tirei 3,5. Poxa, 3,5. Você tirou 3,5. Nas atividades da plataforma, você tirou 2. Você foi para 5,5. 5,5 você não passa. 5,5 você tem que fazer tudo de novo. E se repetir na avaliação substitutiva, você tem de fazer o semestre de novo. Você é reprovado no semestre. Agora não. Poxa, você tirou 5,5, mas você é um aluno que está presente, você é um aluno que está aqui, você é um aluno que participa, você é um aluno esforçado. Eu entendo que às vezes aquele dia não era um dia bom para você. Então você tem meio ponto de participação. Então aquele 5,5 vira 6. E você é aprovado. Então assim, professor, você disse ali que 4 com 6 com meio dá 10. Não dá 10. Se o professor Alexandre estivesse assistindo a gente, ele ia falar que eu não sei fazer conta, porque daria 10,5. Mas eu não tenho como dar 10,5. Ainda que você tire 10,5, a nota máxima é 10. Mas tem esse meio ponto aí que eu acabo deixando para aqueles alunos que às vezes acontece, às vezes precisa. Eu tirava boas notas na universidade, mas tinha matéria que eu não gostava. Passava raspando. Então, tem hora que a gente precisa e o professor está aqui, compreende vocês. Então, dá esse fôlegozinho aí, como o Lucas colocou, e vocês compõem aí a nota final. Gente, antes da gente encerrar, eu queria que vocês contassem para mim aqui, bem rapidinho, cada um de vocês dissesse um sonho. Qualquer sonho. Vamos lá, vamos começar pela Ana Shirley. Ana Shirley, fale pra gente um sonho. Se você quiser falar ou escrever, mas diga algo que você sonha. E os demais já vão pensando. Essa é uma atividade para todo mundo. Ai, professora, eu não sei. Sonho tanta coisa. Acontece, né? Não tem problema, conte para nós um. Um pequeno sonho, ou um grande sonho. Não tem problema. Enquanto a Ana Shirley escreve para nós, ou se prepara para falar, vamos lá, Cibele. Sonho em fazer uma faculdade de enfermagem. São tantos. Olha aí, Cibele. A Cibele é uma sonhadora, que bom. Mas escolhe um, Cibele. Conte um para nós. Cláudia, conte um sonho. Duda, Gabriel e Guilherme. Lucas, Gabriel, Marcos e Ruth. A Duda. A meta é poder dar em dobro tudo que minha mãe me deu e me formar em arquitetura. A Ruth quer ter realização profissional. Desenvolver um projeto que eu estou inserido, uma sociedade com um amigo. A empresa já está ganhando forma. Eu cheguei a comentar no grupo. Não considero sonho, mas sim, desejo ser médica. Olha só. Faltou a Cláudia, né? Aqui. Viajar para fora do Brasil. Daqui 27 meses quero fazer o meu primeiro intercâmbio. No momento estou estruturando para isso.
ser um publicitário de referência e voltar a estudar dublagem. Que legal! Dublagem eu acho muito legal. Olha só que legal, né, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são parte do meu sonho. Ai, professor, como você é clichê. Não sou não, gente. Um dos sonhos que eu tinha na vida era o sonho de dar aula. E vocês são uma turma que estão aqui numa quarta-feira à noite, me ouvindo, compartilhando comigo aqui o conhecimento de vocês, eu compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. E isso é uma realização de um sonho que eu sempre tive. Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era dar aula. Quando eu vi os meus professores dando aula, eu ficava imaginando, quando será que eu vou dar a minha aula? Quando será que eu poderei ser assim também? Então, vocês são uma parte da realização do meu sonho. E na vida, gente, a gente precisa sonhar, porque se a gente não sonha, é muita porrada que a gente toma, é muito difícil a gente conquistar as coisas, porque o mundo está de uma maneira meio maluca, tem muita pressão, no trabalho você precisa sempre ser o melhor, precisa sempre ganhar mais dinheiro, o dinheiro não sobra, a coisa é uma loucura, a rotina, e a gente se esforça. Então, assim, o que movimenta a gente? O que faz com que a gente trabalhe o dia inteiro e no final do dia, cansado, muitas vezes louco para tomar um banho, deitar na cama, ligar um Netflix, a gente troca tudo isso por sentar e assistir uma aula de conteúdo, uma aula de economia? Porque a gente, no final do dia, a gente quer ter mais conhecimento para ter mais oportunidades, ganhar um salário melhor e realizar aquilo que está dentro da nossa cabeça, que são os nossos sonhos. Olha quanto sonho legal. Ser médico, ser arquiteto. Gente, eu vou falar para vocês, eu sou o primeiro advogado da minha família, minha mãe não fez faculdade, meu pai não fez faculdade, eu não tive alguém na família que me desse um livro ali, olha, eu me formei, pega esse material, ou vem estagiar no meu escritório. Eu não tive isso, gente. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem que quando a gente perde a capacidade de sonhar, a gente não vai para frente. Quando eu entrei na faculdade, em 2014, eu trabalhava no shopping, numa loja chamada Fast Shop. E eu estudava de manhã, saía de casa às 6h30, ia para a faculdade, chegava na faculdade, estudava até umas 11h40, saía da faculdade num tiro, correndo, tomava o ônibus e ia para o shopping. Entrava na Fast Shop a 1h da tarde e ficava da 1 até as 10 da noite, que era o horário que o shopping fechava. Isso se repetia sábados, domingos e feriados. Era shopping, né? Trabalhava todos os dias. E muitas vezes ali, eu não tinha o custo da mensalidade da faculdade, porque eu ganhei a bolsa, mas para vocês terem uma ideia, uma doutrina de direito civil, que é um livro que a gente tinha de estudar, custava R$140 em 2014. Só para o direito civil tinha que ter 3. Eu tinha 8 matérias. O curso de direito era um curso muito caro, muita leitura, não tinha condições de comprar todos os livros. E às vezes não tinha todos na biblioteca, esgotava muito rápido, tinha muitos alunos. Eu não estou falando isso para fazer um drama, para fazer nada disso. Eu estou dizendo assim, eu tive oportunidades na minha vida de coisas que me aconteceram e que foram fenomenais. Quando eu trabalhava no shopping, a Fast Shop ficava no 3º andar, e no 2º andar, bem embaixo da Fast Shop, ficava a loja da Saraiva. E eu tinha um amigo que trabalhava na Saraiva e ele era responsável pela exposição dos livros, os livros que ficavam ali na prateleira para o pessoal poder verificar. E ele me falava assim, Daniel, me fala que livro você está precisando ler, porque eu desço ele para a exposição da prateleira. E aí eu falava para ele, olha, eu selecionava, claro, o mais caro, que era aquele que eu não podia comprar, os que eu podia comprar, eu comprava. Os que eu não podia, eu falava para ele. Aí ele descia aquele livro, tirava do plástico e deixava lá. E às vezes ele fazia o seguinte, eu falava, cara, pelo amor de Deus, o Anália Franco, pelo amor de Deus, toma cuidado. Ele trazia o livro para mim na Fast Shop, eu ficava em pé na Fast, e tinha um móvelzinho, uma bancadinha, né? E tinha uma gavetinha.
Aí você pega, por exemplo, quarta-feira, 3 horas da tarde no shopping, vazio, gente, não tinha ninguém. Mas eu não podia sentar, não podia sair, eu tinha que estar lá, era meu posto de trabalho. Então eu abria o livro que ele me emprestava e ficava lendo aquele livro. Quando chegava um cliente, eu fechava a gaveta, ia lá, atendia, fazia uma venda, o cliente ia embora, eu voltava, abria e continuava a leitura. Por quê? Porque eu saía do shopping às 10 da noite, chegava em casa, no outro dia, 6:30 da manhã, já tinha que sair. Sábado eu trabalhava, domingo eu trabalhava, feriado eu trabalhava. Como que eu ia estudar? Então eu tive que estudar desse jeito no primeiro ano da faculdade. E posso dizer uma coisa para vocês, naquele ano, foi o ano que eu mais estudei, foi o ano que eu mais fiquei empolgado, porque eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. E foi muito bacana aquele momento da minha vida. E eu fiquei pensando, poxa, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir ter uma experiência na área jurídica. Então não adianta eu ficar estudando direito de manhã e vendendo celular à tarde. Eu preciso conseguir romper isso e finalmente entrar na área jurídica. E na faculdade que eu estudei, existia um prêmio chamado Paulo Guilherme de Almeida, que era um prêmio referenciando um antigo reitor da faculdade, e os 10 melhores alunos do curso, competia manhã e noite, tudo num sistema só, ganhava essa premiação. Então, eram 10 prêmios só. Toda a faculdade selecionava os 10 melhores alunos para poder dar esse prêmio. E naquele ano, eu ganhei esse prêmio, em terceiro lugar. E aí você me diz assim, senhor, o que você ganhou? Além de ganhar um certificado bonito e tal, que eu levei para casa, todo orgulhoso, mostrar para a família, eu ganhei todos os livros do ano seguinte. Ou seja, aquele arsenal de livros que eu não tinha condições de comprar, que eram caros, eu ganhei todos. Naquele ano, que foi o ano seguinte, eu pedi demissão da Fast Shop e fui fazer um estágio na área jurídica. E quando eu fiz o estágio na área jurídica, era muito ruim. Por quê? Eu trabalhava pouco, o estágio era só 4 horas por dia, mas eu ganhava muito pouco. Era alguma coisa perto de uns R$500, gente. E aí tem que ajudar um pouco ali, tem que ajudar ali, você tem que... custo de transporte, um custo de alimentação, não sobrava dinheiro, era muito ruim. Eu pensava, poxa, eu preciso de dinheiro, como que eu vou viver sem dinheiro? Não tenho ninguém, não tem ninguém para me dar uma mesada. Era complicado. Mas como eu estudava, eu trabalhava só 4 horas por dia, eu saía do trabalho, eu voltava para a faculdade, para a biblioteca, e fiquei estudando, e naquele ano abri um concurso para a Justiça Federal, e eram 40 questões. Eu acertei das 40, 39 e entrei no concurso. Fui trabalhar no Juizado Especial Federal. Nossa, foi um alívio. Eu pensei, né? Agora, finalmente, eu estou realizado. A minha vida financeira melhorou, já não tinha mais tanta sofrimento. Nossa, não podia ter quase nada, né? Tudo era com muito esforço, muito sacrifício. Só que vivenciar aquela experiência profissional dentro da esfera pública, nossa, aquilo acabou comigo. Eu odiei, gente, eu odiei. Financeiramente, legal. Mas a rotina daquele trabalho eu não gostava. Aquela área não era a área que eu gostava. E aí eu fiquei cerca de 1 ano e meio, quando eu tomei a decisão de sair daquele lugar que eu estava e ir trabalhar na universidade. E entrei na universidade como estagiário e saí de lá analista sênior, e depois voltei num cargo de coordenação, fiquei mais um tempo, saí, hoje sou gestor de uma empresa na área de educação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nada na vida é fácil. O que movimenta você? O que faz com que você tenha ânimo de tomar uma decisão difícil? O que faz com que você, muitas vezes, deixe alguma coisa que parece ser boa, mas que, no fundo, não é tão boa assim? Os sonhos. Os sonhos é o que fazem com que a gente dê um passo. E tudo que eu conquistei na minha vida, gente, eu não conquistei tanta coisa assim, tá? Eu tô trilhando, tenho 25 anos.
E tem um monte de sonho pela frente. Um monte de coisa que eu ainda quero fazer. Mas tudo que eu conquistei até aqui, eu conquistei por conta da educação. Eu conquistei por meio do estudo. Eu conquistei estudando, eu conquistei me dedicando. As melhores coisas que me aconteceram dentro de uma sala de aula. Por isso que eu valorizo tanto esse ambiente, que é esse ambiente que a gente está aqui. Não importa se ele é virtual, se ele é presencial. Se você está aqui, se você está prestando atenção, se você sai daqui, aplica esse conhecimento e você torna ele prático na sua vida, eu vou te dizer uma coisa, é questão de tempo para isso te trazer resultado. Então, não cai na ilusão de um bom salário, não cai na ilusão de que sua vida é difícil e não vai melhorar nunca. Não cai na ilusão de que, poxa, quando é que a coisa vai dar certo? Não entra nisso. Foca no seu sonho. O que você quer para a sua vida. E tudo o que você vai fazer daqui até a realização do seu sonho é degrau de uma longa escada que é a nossa caminhada. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que quer ser médica. Poxa, mas o que uma pessoa que quer ser médica está fazendo num curso técnico de administração? Degrau. Degrau. Porque a medicina está lá em cima na escada. Ela está aqui. Como que ela vai subir? Ela precisa subir um degrau. E quando ela se tornar médica, ela vai ser uma excelente médica, porque além da medicina, ela vai ter conhecimentos de cunho administrativo. Pode ser que ela seja a diretora administrativa do hospital. Não sei. Gente, o que o futuro reserva para nós, a gente não sabe. Basta que a gente nunca deixe de sonhar, basta que a gente nunca deixe de se esforçar, e basta que a gente confie nisso que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão numa sala de aula, valorizem esse ambiente, porque esse ambiente com certeza vai trazer frutos para vocês, para a vida de vocês. E o que vocês estão aprendendo aqui, o que vocês aprendem comigo, o que eu aprendo com vocês, o que vocês aprendem com os outros professores, isso são coisas que vocês vão levar para a vida toda. Quando eu mostrei para vocês lá a minha trajetória, eu me lembro de gente da GV, eu me lembro de gente do cursinho, eu me lembro de gente do ensino médio, eu me lembro de várias coisas que eu vivi na sala de aula e que eu carrego comigo até hoje. E eu prometo, aqui nessa aula inaugural, que eu darei o meu melhor para poder fazer com que vocês absorvam de mim algo de válido para vocês levarem para a vida de vocês. Vocês serão os melhores técnicos administradores que nós teremos no mercado. Eu tenho certeza disso. Vocês vão se destacar na empresa de vocês. Vocês vão se destacar na família de vocês. E não se trata de uma competição. Eu não quero ser melhor que o outro. Eu quero ser melhor que o eu de ontem. E quero ser pior que o eu de amanhã. Vocês que já viveram um semestre com a gente, eu tenho certeza que se a Duda olhar para trás, se a Ruth olhar para trás, se o Marcos olhar para trás, se o Luquinhas olhar para trás, o Vini, vocês não vão se reconhecer no espelho as pessoas que entraram no curso técnico. E eu espero que no final desse semestre, vocês tenham essa mesma sensação de não se reconhecerem no espelho a pessoa que vocês estão se vendo hoje. Porque virá amadurecimento, virá conhecimento e virá relacionamento. O que a gente está construindo aqui, a gente leva para a vida toda. E esse é o tipo de relacionamento saudável. Esse é o tipo de influência que a gente tem que ter na nossa vida. Pessoas esforçadas, pessoas que querem correr atrás de um objetivo. Eu acredito em vocês. Eu preciso que vocês também acreditem em vocês mesmos. Eu espero que vocês tenham uma excelente noite. Eu agradeço a sua audiência. Tenho certeza que nós vivenciaremos ao longo desse semestre uma disciplina fantástica. Nós vamos mergulhar no mundo da economia. A gente vai desmistificar essas empresas que tentam nos enganar. Nós seremos mais inteligentes, teremos pensamento crítico, seremos pessoas melhores para a sociedade. E a sociedade vai nos reconhecer em forma de prestígio, com melhores posições profissionais. Eu não tenho dúvida disso. Gente, obrigado. Vai ser um prazer passar esse semestre com vocês. Um excelente prazer.
adorarei dividir as minhas noites de quarta-feira com vocês. Boa noite e até semana que vem. Obrigado pelas palavras de reconhecimento. São muito importantes para mim. E, vocês são uma parte da realização do meu sonho. Porque eu queria muito ser professor. Obrigado.